O pessoal está entrando na live. Dá mais um minutinho. Eu vou dar início, então, tem umas coisinhas que a gente fala antes, até a gente chegar na live propriamente dita, no nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 13ª live do Coletivo Fábrica de Política, com o tema Atibaia e Políticas Ambientais. Participem conosco desse debate, desse bate-papo, escrevam para a gente quais são suas dúvidas, participem aí no chat, façam suas perguntas para os nossos convidados dessa noite. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes do Coletivo Fábrica de Política, a Marcela Parraguês, a Kátia Ranieri, a Camila Imperador, a Silmara Pereira, a Maíra Bueno, o Géser Dias, o Giovanni Doratiotto, o Marcelo Peixoto, o Fernando Augusto e o Rogério Bunho. Dizer que hoje comemoramos o Dia da Proteção às Florestas. No dia 19, o Dia da Caridade e o Dia Nacional do Futebol. E na segunda-feira, o Dia do Amigo e Internacional da Amizade. Então vamos lá, as pessoas estão entrando na live. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Então vamos dar início, eu vou fazer uma pequena introdução do tema. Cidade sustentável. É como tem sido denominada as cidades que adotam práticas de desenvolvimento urbano como meio para buscar a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Para isso, utilizam-se de medidas que levem em consideração necessidades ecológicas, eficiência energética e igualdade social dentro do território. Diz-se ainda que, para uma cidade ser considerada inteligente, ela precisa ser necessariamente sustentável. E é sobre isso que vamos falar hoje na live. Sobre as políticas ambientais locais, suas contribuições, contradições, para a gente começar a pensar um projeto de cidade inteligente e sustentável para Atibaia, e que seja democrático e inclusivo. Nossos convidados de hoje são Ricardo Arantes de Oliveira, advogado militante nas áreas dos direitos difusos, coletivos e sociais. Foi presidente do Condema e sócio fundador da Simbiose. É guia de turismo ecológico e morador da Ecovila Aldeia Moarando. É isso mesmo o nome? Moarando, Ricardo? Acho que ele não me ouviu. Não sei se chegou lá. Mas deve ser esse o nome. E o Davi Roncoleta Nascimento, que é biólogo, pesquisador de ecologia, de afloramento rochoso, trabalhando na Flora da Pedra Grande, mestre em ciências pelo Departamento de Ecologia da USP, foi presidente da Simbiose também, atuando ativamente na criação do Parque Estadual do Itapetinga. É coautor do livro Índice de Qualidade Ambiental de Vida Municipal, recentemente inserido na lista de referências da Sociedade de Geografia de Paris. Também é professor do Colégio Atibaia e da Unip EAD. Sejam bem-vindos, Ricardo e Davi. Não sei se vocês querem cumprimentar os nossos telespectadores de hoje. Olá para todos, boa noite, tudo bom? Ricardo. Boa noite a todos os espectadores. Davi, grande amigo, aniversariante da semana. Ah, que legal!
Boa noite aí, Andréia Munhoz, boa noite ao Lucas Bento, o pessoal que está chegando aí na live, sejam todos bem-vindos. E a minha primeira pergunta vai diretamente para o Ricardo. Então, Ricardo, Atibaia conquistou recentemente o selo Município Verde Azul pelo 8º ano consecutivo. Esse selo é uma certificação sobre as ações de sustentabilidade do município, relativos ao ano de 2019. Para atingir a certificação, Atibaia precisou garantir nota superior a 80 pontos, preencher uma série de requisitos e não apresentar qualquer nota zerada em 10 diretivas ambientais, como esgoto tratado, biodiversidade, arborização, gestão das águas e cidade sustentável, entre outros. Aí, Ricardo, a pergunta é o seguinte: qual a importância do reconhecimento de Atibaia como uma cidade sustentável para o bem-estar da população? Ou seja, quais são os impactos de uma cidade sustentável para a vida prática da população? Muito bem. O selo Município Verde Azul, né? Ele é uma proposta do governo do estado, exatamente para premiar as cidades que se comprometem a cumprir aqueles requisitos que o programa propõe. Costumo dizer que é tipo uma gincana, né? Eles mandam uma lista do que tem que ter, das missões a serem cumpridas, e aí a prefeitura vai cumprindo esses requisitos, essa lista, né, um checklist, e obtém esses pontos. Acaba sendo uma estatística do próprio Estado para saber o que existe dentro do Estado. E, ao invés de eles mandarem técnicos, eles pesquisarem os municípios, município por município, eles provocam uma demanda dentro do município, né, com o selo, com a certificação, com o prêmio, né, para que o município apresente ali, então, o que está havendo. E aí, quando se fala em sustentabilidade, a gente sempre pensa, isso já é uma teoria firmada sobre o tripé da sustentabilidade, sobre os pilares da sustentabilidade, que é o pilar ecológico, o pilar social e o pilar econômico. Então, são 3 pontos que tudo isso se sustenta. A questão da economia acaba sempre ficando à frente, porque eles querem saber a condição econômica, né? Então, desenvolver uma cidade sustentável, aquela que desenvolve economicamente com responsabilidade social e ecológica. A economia vai sempre na frente, e acaba sendo um mote de muita coisa, até mesmo da preservação. Então, o selo representa um aumento de qualidade de vida, a certeza de que as empresas que se instalarão aqui terão uma demanda de energia viável para suas atividades, a facilitação de escoamento de mercadoria, de coleta de resíduos, tudo isso atrai investimento e ajuda a aumentar a qualidade de vida dos moradores, com certeza, porque vai lá gerar emprego, vai lá gerar uma demanda de mercado, e faz parte de todo esse arcabouço também a demanda por lazer e preservação. Então, a gente vê as unidades de conservação também como um motivo especial para Atibaia se colocar dentro de uma cidade sustentável, porque teremos atividades. Nessa gincana, vamos dizer assim, né, que o município participa para a obtenção do selo, a gente sempre vê uma participação muito forte da sociedade civil. Então, todo ano vai lá a Simbiose, fazer palestra, propor ações, ajudar a prefeitura a conservar ali o parque, fazer programas de educação ambiental nas escolas. Então, a participação da sociedade civil, especialmente da Simbiose, é muito forte para a conquista de vários pontos aí para
para conseguir o selo. Ok, vamos lá. Mas acho que tem uma questão central aí sobre as políticas ambientais locais que tem a ver com a gestão das unidades de conservação que nós temos no município. Atibaia possui inúmeras unidades de conservação, como o Monumento Natural Pedra Grande, o Parque Natural Municipal, a Grota Funda e o Parque Estadual do Itapetinga, só para citar algumas. E aí, Davi, pergunto para você, o que justificou a criação dessas unidades de conservação? E como é feito a gestão dessas áreas atualmente no município? Acho que o que justifica a proteção legal desses ambientes é a sua biodiversidade, né? Mas então podemos pensar que outros ambientes também têm uma biodiversidade igual. Então, junto dessa biodiversidade, a gente tem uma pressão de ocupação ou de degradação do ambiente, né? E então, na busca de preservar esses ambientes naturais, são criadas unidades de conservação municipais, estaduais e federais, né? No caso aqui, a gente tem a Grota Funda, que é uma unidade de conservação municipal, e temos unidades de conservação estadual, né, que é o Parque de Itapetinga, que se estende daqui até São Paulo, e o Monumento Natural Pedra Grande. Interessante notar que essas três, também temos outras unidades de conservação, a APA, né, mas essas são as mais restritivas. Interessante notar que essas unidades de conservação que a gente citou, a Grota Funda, a Pedra Grande e o Parque de Itapetinga, são contíguas, né? Estão grudadas uma na outra, né? E formam um mosaico de unidades de conservação, né? Onde cada pedaço dessa coxa de retalho tem um uso específico, é permitido um uso específico daquela terra, né? O mais restritivo delas é o monumento natural, que é a Pedra Grande, o afloramento rochoso, e onde a gente tem um ambiente natural absolutamente particular, né? Esse a gente pode falar, podemos falar, eu particularmente, que não existe nada parecido no mundo, né? No mundo, tá? Mas ali em Minas tem umas rochas afloradas, tem, mas não é igual isso daqui. E aonde a gente encontrar algo parecido, não tem as mesmas espécies que tem aqui. Então, o monumento natural, o ambiente natural que a gente tem aqui em Atibaia, a Pedra Grande, o afloramento rochoso, é um espaço biologicamente significativo, relevante, único e singular, mundialmente falando. Né? E como é feita a gestão desses ambientes hoje? Então, em 2010, 11, 12, foi criado o Parque de Itapetinga, né? 12 acho que terminou, né? Fez efetivamente o parque, e a partir daí a gente tem uma gestão do governo do estado. Antes já era uma área tombada, já era legalmente protegido desde 83, né? A Aziz Absaber fez a proteção, fez um texto lindo falando que a Pedra Grande era um pão de açúcar deitado, né? O Aziz Absaber é um dos maiores geógrafos do mundo, né? Um brasileiro, trabalhava no Condefat, e então a Pedra Grande é realmente singular, né? E agora nas mãos do Estado, então a prefeitura fazia a gestão da Pedra Grande e da Grota Funda, o Estado veio e fez uma outra unidade de conservação em cima da prefeitura. Então o mando hoje é do Estado e o Estado mantém ali um guarda, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tenta, né, que coíbe um pouco algumas práticas extremamente deletérias. Ao longo dos últimos anos tem havido uma preocupação maior e uma modificação no uso desse ambiente da Pedra Grande. Um ótimo exemplo é o 1º de Maio, que mudou bem a sua cara, né, nos últimos 10 anos aí, para melhor, tem que ficar bem claro. O próprio uso do afloramento rochoso é um pouco mais restritivo hoje, com a curadoria, né, do Estado, do que era da prefeitura. Mas ainda tem muito a se fazer lá em cima como proteção e como gestão daquele ambiente.
Eu tenho aqui uma pergunta da Efigênia, que eu vou deixar para fazer no momento que a gente for debater um pouco essa questão dos loteamentos em Atibaia. Tudo bem para vocês? A não ser que vocês queiram responder já. Acho que está na lista, né? Está na lista, exatamente. Então, Efigênia, assim que a gente estiver nesse ponto, eu vou reforçar a sua questão. Uma questão muito importante que a gente precisa mencionar aqui no debate de hoje. Com certeza. Aí, dando continuidade aí na nossa sequência, quem é da cidade deve saber que existe toda uma história de enfrentamento contra o setor imobiliário. E por conta da preservação da natureza em Atibaia. O próprio loteamento da Pedra Grande, por exemplo, ocorreu depois de uma intensa pressão popular contra um empreendimento. Essas mobilizações são frequentes. Recentemente, acho que vocês também viram isso, um grupo de moradores se organizou junto com outros grupos locais que vem trabalhando há bastante tempo pela proteção da serra, para protestar contra a abertura de uma rua pela prefeitura dentro do Parque Estadual. A abertura dessa rua estava relacionada à implantação de um condomínio. E aí, Ricardo, por que depois de tantos anos da serra ter sido legalmente protegida, ainda hoje é preciso defender essas áreas? E como que podemos conter esse avanço imobiliário sobre a serra? O que temos visto, por exemplo, é uma negociação constante em torno da legislação sobre o uso e ocupação do solo e de um lado e do outro temos aí as camadas médias e ricas da população ocupando esses espaços da serra, que deveriam ser preservados. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, todo o movimento Serra, né? A Serra sempre foi a joia. A primeira captação de água na cidade foi na Grota Funda. Não sei se vocês têm conhecimento da história. Durante a escravidão, a água era levada para as casas pelos escravos. Os escravos captavam a água nas fontes que tinham ao redor da cidade. Então, na própria fonte, ali no Parque das Águas, onde é o bombeiro, era uma bica. No final da São João, tinha uma bica. Então, os escravos, eles captavam a água nessas fontes ao redor da cidade e levavam até as casas, enchiam a caixa d'água. A visão mais capitalista do mundo se resolveu fazer uma captação de água para a cidade, e essa captação de água foi na serra. Então, a questão água é muito importante na serra. A outra coisa é a excepcionalidade da beleza. Privilegiada de tudo. Então, isso atrai as pessoas para aquele lado, né? E, embora da ocupação de Atibaia, tá? A gente vai estar agora a pergunta direcionada à Serra, mas depois a gente pode falar da expansão imobiliária para a cidade inteira, de coisas que tem, assim, existem projetos do Estado, inclusive, que se forem colocados em prática, se vingarem, vamos dizer assim, vai mudar completamente a direção da ocupação de Atibaia para sempre. Mas a Serra sempre foi essa coisa cobiçada, né? Já vi gente dizer que vê Deus na Serra, na Pedra Grande, né? Então, essa questão de você morar no alto. E aí tem um outro sentimento que eu acho que das pessoas que estarem perto da serra significa que elas estão preservando. Eu sou ecologista, eu preservo o ambiente, vou morar na serra.
Oxalá que uma dessas pessoas seja realmente um guardião ali na borda, né? Fique ali para não deixar o negócio avançar. Mas se não fosse essas legislações, esses movimentos de preservação, com certeza já teria sido ocupado muito mais além da cota 900, porque o parque, o Tomba, ali na bacia do Itapetinga, e na maioria da Serra também. Mas vamos falar dali. Então, já teria ido muito além. Os loteamentos, a ocupação já teria ido muito além da cota 900. Mas fica ali. A questão da rua, infelizmente, aconteceu. A gente não sabe a verdadeira história ainda. Uns falam que foi a associação ali do loteamento, que aproveitou a máquina da prefeitura para passar aquela rua. Mas aquela rua foi aberta. Ela foi aberta quase do jeito que está hoje, há 3 anos atrás. Mas ninguém falou nada. Não sei se era um momento político aí de ir lá e protestar. Por que há 3 anos atrás não falaram nada? Por que foram falar agora só também, né? E além disso, eu vi gente reclamando da mangueira da água que foi cortada. O cara não estava reclamando da rua que entrou na unidade de conservação, tá reclamando de cortar a mangueira dele da captação de água clandestina. Então, assim, existem lugares na Serra, quem mora está contribuindo para o avanço imobiliário. Infelizmente. É triste a situação, às vezes a pessoa pensa que está morando na Serra para preservar, mas na verdade está, de uma certa forma, contribuiu para o avanço imobiliário. Mas, saindo um pouco da Serra, falando de parcelamento de solo, a situação é bem complicada em Atibaia, porque existem diversos bairros com parcelamento irregular do solo e que depois trazem problemas futuros, né? Aí chega uma certa hora, o cara vai querer que a água seja tratada na casa dele, vai querer captação de esgoto, vai querer o lixo, vai querer o asfalto, vai querer água pluvial. Isso gera um custo para o município enorme, enorme. Mas quando tudo começou lá atrás, ninguém prestou atenção, né? Mas o negócio começou na década de 60, tudo bem, mas tem coisa começando hoje, que daqui 50, 60 anos vai dar o mesmo problema que está dando agora com esses antigos. A Serra, é uma piada um pouco machista agora que eu vou fazer, mas é uma piada antiga, então talvez... Aquela mulher bonita, sabe? Que passa, todo mundo olha, aí todo mundo quer ir lá tentar ficar com ela, e de repente dar uma namoradinha e tal, não sei o quê, mas ninguém quer casar, ninguém quer assumir os filhos, ninguém quer, né, andar de mão dada por aí, assim. E essa é um problema. Por que o Estado não botou uma cerca, ele não fechou o limite do parque, né? Não falou daqui ninguém entra, acabou? Por que nos apropriou tudo até agora? Fazem 10 anos que teve a unidade de conservação. O plano de manejo tem que ser feito com 5 anos, ou seja, estamos com 5 anos de atraso. Existe um plano de uso ali, mais ou menos, para garantir algumas coisas, mas a verdadeira conservação até agora não chegou, não saiu muito do papel o negócio, né? Fica a simbiose subindo para apagar fogo, aquela loucura, mas por que pega fogo também? Por que não tem ninguém lá vendo? Por que não tirou os cavalos da serra que comem tudo, não deixa crescer nenhuma árvore na nascente? Então, acho que o grande problema de tudo isso é porque não existe alguém ali que assuma de verdade a gestão daquilo, né? Eu faço trabalho de guia na Pedra Grande também, pela trilha, e aí, a hora que chega lá em cima, a pessoa não tem, assim, de repente, um banheiro ou uma pia para lavar a mão, vamos dizer assim, tudo bem, é um ambiente natural, não devia ter mesmo. Mas o que choca o turista que vai ali pela trilha e chega lá em cima e não tem um banheiro, uma pia para lavar a mão? É que o carro está lá. Então o cara fala assim, como é que o carro está aqui em cima e não tem um mínimo a gente, de repente, né, lavar a mão? Então esse é o problema, né? Nunca ninguém assumiu. E aí vai da gestão, aquela morosidade do Estado. Só vai resolver quando realmente alguém assumir de verdade. Por que nos apropriaram a Pedra Grande ainda? Uma das poucas áreas ali dentro do monumento natural
deverá ser desapropriada é a Pedra Grande. Mas que fizeram que não é falta de dinheiro. Vai me desculpar, não é falta de dinheiro. Então, é vontade política, é vontade realmente de ocupar, de assumir a Pedra Grande, de comprar a briga de verdade. Vamos ver como que fica no futuro, né? A gente não vê ninguém defender, nenhum político, tanto aqui em Atibaia, na Câmara dos Vereadores, né, ou no âmbito estadual, porque ali é parque estadual, então a gestão seria do Estado, mas também ninguém vai lá provocar o Estado, como é que vocês não estão fazendo? Então sempre fica ali cozinhando o galo, não, mas tem lá o segurança, coitado, um abraço pro Alan, que é segurança lá na Pedra. Pô, o segurança fica 2, uma área enorme, né? Então, assim, é complicado, às vezes não é fácil, aí pega fogo, aí corre lá, mas só vai melhorar quando alguém assumir. Alguém tem que ocupar a serra e assumir aquilo como se fosse dele e pronto. É isso. Davi, quer comentar alguma coisa? Eu acho que é um jogo de interesses políticos, com certeza, né? De um lado, eu vou adicionar aos culpados que o Ricardo colocou aí a comunidade científica, né? Porque a gente às vezes fala, olha, é que as pessoas não têm ideia do tamanho da importância daquilo. Tá, tem gente que tem. E o que essas pessoas que têm estão fazendo para que essa informação de quanto aquilo é valioso está sendo, passado para a população, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje. 2, levado ao poder público, né? Para que ele tome as medidas cabíveis, né? Na comunidade científica, muitos. Existe uma tendência de que a proteção seja total no afloramento rochoso, né? Ou seja, que isso foi discutido, né? É um absurdo, dói muito ouvir, eu sei, mas que ninguém possa entrar naquele ambiente devido à sua fragilidade e à sua importância. Entende? Eu defendo sinceramente que ali deveríamos ter um ambiente voltado para a educação ambiental, né? Para começar a história, porque as leis você faz para obrigar, mas as pessoas têm que cuidar porque entendem, porque amam, e elas só conseguem amar aquilo que elas entendem, né? Que elas compreendem. Então, explicar massivamente para as crianças o que é aquilo, né? E cobrar do Estado que seja feita uma gestão de acordo, né? E um uso de acordo, né? Ali, lá em cima, assim como na serra, tinha que ter trilha feita, né? Você não podia andar em qualquer lugar lá. O carro com certeza não pode subir em cima do afloramento rochoso. Esses dias eu fui lá, parei o carro antes, onde eu sempre paro, antes de chegar na pedra. Aí o guardião falou, né? Aí não pode, né? Tem que parar lá em cima, aí é proibido. Eu falei, não, mas aqui é melhor parar, né? Por causa da vegetação. Não, aqui não pode. Então, enfim, mas é uma discussão, né? Tudo bem, não pode parar o carro. Vai parar onde o carro lá em cima? Se não vai parar na rocha? Né? Ah, não, o carro não vai até lá em cima. Tá, o carro vai até onde? E o cara vai fazer uma trilha até lá em cima? Vai ter um transporte que leve ele até lá em cima? Tudo isso já foi largamente discutido, junto com a ONG, junto com a USP, né? E as saídas não são simples, não são, né? Mas elas têm que acontecer num futuro próximo. É isso. Bom, essa questão do avanço imobiliário, um pouquinho, do setor imobiliário, a gente até comentou, vocês até comentaram agora nessa questão. É um tema sensível na cidade. É comum falar que Atibaia é o melhor clima do Brasil, por exemplo, para vender a cidade como um bom lugar para se morar. A questão do clima também, que é o melhor clima da região, inclusive pouco sabemos sobre como conseguimos esse título do melhor clima da região. E acho que precisamos começar a debater seriamente essa questão do clima aqui no município. Agora, né? Quando a gente fala de aquecimento global, parece algo distante do nosso município, algo distante dos nossos problemas. Não é algo que sensibiliza a população.
Mas o que os especialistas têm dito ou estão mostrando é que se não assumirmos nossa responsabilidade com a proteção do clima, já que nós temos o melhor clima da região, se não começarmos a debater amplamente essa questão, entraremos na era das pandemias, ou seja, vamos começar a passar por várias pandemias, uma atrás da outra. Então, Davi, eu queria que você comentasse como podemos popularizar essa questão da proteção do clima e de outros bens da natureza, como vocês comentaram, você e o Ricardo, como a água, o ar, a biodiversidade aqui no nosso município. Por exemplo, Extrema possui um programa de pagamento por serviço ambiental, muito interessante, que recompensa financeiramente os proprietários rurais pela produção de água. Então, por que não adotarmos essas estratégias aqui semelhantes no nosso município? Estratégias que valorizem financeiramente a conservação desses bens. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Davi. Sim. Vou começar de trás para frente. Vou comentar sobre depois a gente fala do aquecimento global. Mas os serviços ambientais funcionam o seguinte: a Prefeitura de Extrema tem um projeto que já tem mais de 20 anos, onde ela recompensa financeiramente o proprietário de terra que mantém viável, né, a área em torno das nascentes que estão no seu terreno. Existe uma lei que proíbe você de mexer na nascente. Existe uma lei que proíbe você de mexer em volta, né, do corpo de água, do rio ou do lago, né? E isso, para o proprietário de terra, eu entendo que possa vir a ser um problema, né? Mas, por outro lado, se a água acabar, o problema é bem maior, né? Se a água acabar para muitas pessoas, o problema é maior ainda, né? Por mais que aquele proprietário de terra não tenha a chance de explorar economicamente aquele terreno, o dinheiro que vai ser gasto caso ele destrua aquela nascente vai ser muito maior do que se ele manter a nascente. Então, é nesse caminho que a compensação ambiental percorre. É esse caminho que a compensação ambiental percorre. Olha, eu vou economizar dinheiro, né, economicamente, o Estado como um todo, economiza dinheiro pagando pelo serviço ambiental, no caso da nascente em Extrema, e economiza o dinheiro depois tratando de doentes, ou tratando de água, ou outros milhões de problemas que a gente encontra com água potável. Antes de discutir, né, tudo isso, eu quero repetir aqui uma fala que eu ouvi do Vinícius Jorge esses dias numa live muito boa, que ele falou o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu não posso olhar para a floresta e pensar quanto vale em dinheiro. Esse pensamento não pode existir. A gente não pode. O dinheiro vem depois, né? Não tem como a gente transformar aquilo num valor econômico, né? Existem muitos trabalhos desse sentido. Quanto vale essa floresta de pé, né? Nenhum trabalho nunca provou que valia mais a pena tirar a floresta do que mantê-la em pé, por mais comum que a floresta fosse. E quando a gente pensa no ambiente de Atibaia, é um ambiente bem particular, como eu já falei. A gente tem espécies endêmicas na Pedra Grande, tem espécies endêmicas dentro do Parque da Grota Funda, ou seja, espécies que só existem aqui no mundo todo, né? Se eu ocupar aquele ambiente, ou se eu destruir aquele ambiente, eu vou destruir essa espécie. Hoje, a maior parte das extinções que o homem causa é por destruição de hábitat. Então, poxa, eu vou permitir que façam uma casa lá e eu vou perder uma espécie de anfíbio? Vale a pena? Não, não vale a pena. Com certeza não vale a pena. Qual é o interesse que a gente tem nessas espécies? Por que é interessante eu não deixar uma extinção acontecer? Num futuro próximo, a gente pode usar os genes dessas espécies
em transgenias. Né? Ah, que ganho tenho se o sapinho continuar vivo? Poxa, o sapinho pode ter uma resposta, o exemplo que mais dói pode ter uma cura para o câncer, pode ter né, alguma substância milagrosa. E se a gente extinguir aquele sapinho, a gente vai perder essa informação biológica. Então é muito importante que a gente brigue com todas as forças que temos contra qualquer tipo de extinção. E isso, então, nos leva a uma proteção veemente, né, ferronha do ambiente natural de Atibaia. Quanto à compensação ambiental, existe, né, se você transforma a sua área numa RPPN, você deixa de pagar imposto sobre ela. Não que você ganhe um dinheiro, mas você deixa de perder, né, deixa de pagar. Você nunca mais pode destransformar de RPPN, né? Aquilo vai ser para sempre uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Nacional, né, Patrimônio Natural, né? Mas não existe esse pagamento por compensação ambiental. É muito raro no Brasil. O exemplo de Extrema é muito bem sucedido, mas não existem muitas cópias, né? O que a gente entende, quando a gente estava fazendo a reunião com os proprietários de terra onde viria a ser o Parque Estadual do Tapetinga. Então, todos os proprietários, ou grande parte dos proprietários, lá no centro de convenções, todo mundo xingando, bravo, tal. Uma mulher, o cara falou: poxa, eu protegi a natureza a vida inteira e agora eu vou perder meu terreno, né? Porque o meu vizinho que desmatou tudo, colocaram ele fora do parque, porque não tinha floresta lá. Eu que protegi, vou perder meu terreno. Todo mundo muito bravo com isso. Conversamos bastante, algumas pessoas entenderam, mas teve uma senhora que levantou e falou: eu fico muito feliz, até arrepia, né? Que essa terra que veio do meu avô venha fazer parte de um ambiente de proteção natural. Foi uma das falas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Né? Então a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que chegar nesse nível de respeito com o meio ambiente, de entendimento de quanto vale aquilo, né? de qual a importância daquilo. Né? Sobre o aquecimento global, eu li ontem algo animador que diz que a população humana vai diminuir drasticamente, né? Algumas histórias assim têm vindo, e isso é um problema talvez econômico, mas é uma salvação ambiental, né? Mas estamos caminhando por um período de deixar um ambiente hostil mundialmente para os nossos filhos e netos. Digo, daqui 50 anos não vai dar para viver na Terra. Digo, 90% da população humana e de outras espécies morrer, não ter a chance de continuar viva, porque a gente não parou de usar combustível fóssil, ou usou de forma errada, porque a gente permitiu diesel cheio de enxofre ainda, né? Porque a gente desmatou, porque a gente planta soja para vender para porco da China, né? Então, o aquecimento global está batendo as nossas portas, somos todos responsáveis, né? E Atibaia tem a Pedra Grande, né? É um ótimo ambiente para estudar isso cientificamente. O domo esfoliado em forma de arco é singular. Você vai para um canto da Pedra Grande, você vê um tipo de planta, você vai para o outro, você vê outro. A gente podia fazer um experimento, estamos fazendo, né? Um experimento ali que demonstra a variação do aquecimento, né? Das temperaturas ao longo do tempo. Estamos acompanhando lá a vegetação há mais de 10 anos, com fotos, com vídeos. Né? Bons trabalhos vão sair no futuro. Né? Acho que é isso. Né? Tinha mais uma, mas eu me perdi aqui. Não, acho que você respondeu toda, sim. Ricardo, quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Tá mudo, Ricardo. Microfone. Vamos ver se ele volta. Aí, peraí. Tá voltando. Boa.
Voltei? Voltou! Então, pagamentos por serviços ambientais. Foi uma inovação da mudança do Código Florestal, né, agora recentemente. E aí começou a se pensar, então, em devolver um dinheiro para quem faça ali algumas atitudes de preservação. Inclusive, está lá a preservação da paisagem, a preservação cênica, não é só floresta. A agroecologia pode trazer um retorno de pagamentos por serviços ambientais. Atibaia tem lei sobre pagamento de serviços ambientais. Tem 2 leis sobre pagamento de serviços ambientais. Porque eu acho que nessa da gincana do município Verde e Azul, acabou fazendo 2 leis, não sei por quê. Uma em 2014 e outra em 2015. Eu acho que estava no checklist ali da certificação no município Verde e Azul, acabaram fazendo 2 leis. E aí, para não usar a lei, você faz o quê? Diz que a lei tem que ser regulamentada por decreto. E aí, não tem decreto, então ainda não dá para... dessa questão do pagamento de serviços ambientais. É quem é o provedor, né? Quem paga por serviços ambientais. Preservar parece que seria uma atitude mais tranquila, né? Vou lá, tenho um terreno, preservo, planto, pratico agroecologia, tem uma pedra bacana lá na minha propriedade, eu preservo, tá aqui a beleza, mas quem que vai pagar, né? De onde vai vir esse dinheiro? Como vai ser a política para isso? Então, Patrícia, é sempre assim. A gente está aqui na fábrica de política, então, vocês estão nos ouvindo, para colher subsídios aí em relação ao trabalho de vocês, qual será o mote aí, o norte que vocês vão seguir. Então é isso, é sempre a vontade política. Quem que vai lá cobrar o prefeito para fazer logo esse negócio, para fazer logo esse decreto para resolver pagar? Que agora não tem nenhum movimento nesse sentido. Então, às vezes, a legislação é linda, tudo muito bonito, mas não sai do papel, né? Não sai do papel. E aquela reunião, né? O Davi lembrou da reunião no centro de convenções. A gente quase apanhou lá, na verdade, né? A gente quase apanhou. Pode ser. Porque eu fui lá defender. Quando eu fui falar, eu fui lá defender. Eu fui lá defender, porque eu tenho uma teoria sobre a unidade de conservação que é a seguinte: quando você tem um lugar de relevante beleza cênica, com muita biodiversidade, produção de água enorme, igual a serra, acaba sendo obrigação do Estado fazer uma unidade de conservação ali. E por que unidade de conservação? Porque unidade de conservação é a ferramenta legal, legislativa que o Estado tem para cumprir o seu papel de preservar o meio ambiente. Então, a lei fala que o Estado, é dever do Estado preservar o meio ambiente. E aí a lei dá a ferramenta para o Estado, que o Estado não pode fazer o que não está na lei. Se não tivesse a lei de unidade de conservação, o Estado não teria como criar uma unidade de conservação. No tombamento, não tinha. Não tinha lei do SNUC ainda, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, na época do tombamento. Eles acharam um jeito ali de levar para o CONDEFAT, que é o Conselho Estadual o nome é comprido, mas CONDEFAT é o nome... Patrimônio histórico. Mas é preservação ainda do ambiente, do patrimônio histórico, turístico, arquitetônico. Vai, professor? Enfim, deram um jeito de falar, não, então vamos pelo CONDEFAT, vamos fazer o tombamento. Então já tem o tombamento do casarão, o tombamento do museu, é o mesmo CONDEFAT. Aí deram um jeito, e foi o primeiro tombamento ambiental do CONDEFAT. A Pedra Grande foi precursora. Lógico, depois da Constituição de 88, depois da criação da Lei dos Sistemas de Unidade de Conservação, a única coisa para se fazer ali para preservar é a unidade de conservação. E aí começamos a discutir uma unidade de conservação municipal, que era no modelo do monumento natural, que é uma unidade de conservação de proteção integral. O monumento natural, a diferença do parque, basicamente, do parque e do monumento natural, a diferença é que no monumento não tem desapropriação. Então a gente começou um movimento para a prefeitura, para o município, fazer um monumento natural na serra, fazer uma unidade de conservação na serra inteira.
E aí os proprietários de terra começaram a brigar, não queremos unidade de conservação, não queremos unidade de conservação. Pô, mas não vai ser desapropriado, você vai continuar sendo dono, mas vai ser regras de uso, tudo mais. Aí veio o Estado dizendo que ia fazer um parque e ia desapropriar. E aí alguns proprietários correram e falaram, não, então faz unidade de conservação, então faz monumento natural que ele não desapropria. E aí ficou, por isso que existe, na verdade, esse é o motivo que existe um monumento natural no meio do Parque Estadual. Por que é um monumento natural no meio do Parque Estadual? Foram os proprietários que para não terem suas áreas desapropriadas, fizeram, não, mas tem aquela área de conservação, que também preserva, mas não desapropria. E aí foram lá e conseguiram fazer um pedaço de monumento natural. Mas essa reunião foi realmente histórica. Bom, ainda falando dos serviços ambientais, no ano passado a Atibaia recebeu de ICMS ecológico, que é um recurso oriundo das unidades de conservações locais, um valor significativo. Eu não vou citar o valor porque a gente teve duas fontes que a gente não sabe qual delas realmente está com o valor correto. Então eu queria perguntar para o Ricardo, onde e como esse recurso tem sido gasto? Por que esse recurso não é utilizado, por exemplo, para fortalecer coletivos ambientais do município, como a Simbiose, o coletivo socioambiental, ou ainda para garantir e implementar a renda básica cidadã no município, na qual a gente fez um debate recentemente aqui na live com o Suplicy? A divergência de valor, mesmo havendo divergência no valor, é dinheiro para caramba. Teve um aumento, após a criação das unidades de conservação em Atibaia, teve um aumento de cerca de 20% do repasse do ICMS. Não que esses 20% signifiquem ICMS ecológico. O dado que a Secretaria da Fazenda do Estado passa em relação ao ICMS ecológico é de todo o repasse, equivale a 0,5%. Né? Então, seria em torno de R$450 mil no ano de 2019. Não foi investido isso. E por quê? Porque não é obrigado. Não é obrigado. Esse dinheiro ele entra para o caixa geral da prefeitura e a prefeitura gasta como quiser. Existia uma briga da obrigatoriedade de aplicação desse recurso para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Eu acho que também a gente não pode falar de direcionamento específico para essa ou aquela pessoa. Acharia ótimo que fosse para a Simbiose e para o coletivo socioambiental, mas a gente não pode falar do direcionamento específico para essa ou aquela pessoa. Então a gente requer que seja para o fundo. E aí o fundo, gerenciado pelo Conselho de Meio Ambiente, juntamente aí com a Secretaria de Finanças da Prefeitura, mas não é. Não existe essa obrigatoriedade, infelizmente. Então, para você ter uma ideia, de 2018 para 2011, o parque, a criação da unidade de conservação é de 2010. Então, de 2008 para 2011, teve um aumento de 20% na arrecadação. Bom Jesus dos Perdões, que acabou ficando ali com quase metade do seu município como área preservada, teve um aumento de quase 70% no aumento da arrecadação. É bastante também. Lembrando que a Serra fica uma boa parte em Perdões. Infelizmente, a gente não pode interferir na política de lá, mas olha lá, a Maíra colocou a fonte que ela viu. A conta que eu fiz foi o seguinte, no próprio site da secretaria, tá que é 0,5% do repasse total. Eu fui lá, vi qual era o repasse e fiz a conta de 0,5%. Mas, de qualquer forma, é bastante dinheiro. Isso nem nada, muito pouco da porcentagem desse dinheiro vem para
para projetos de conservação ambiental. Então, falta um pouco de política, né, ali na não vê ninguém defendendo isso, infelizmente. E a renda cidadã, eu não conheço a legislação municipal que fala disso, que fala em relação a repasse. O ICMS ecológico, por exemplo, poderia ser utilizado para fazer o pagamento de serviços ambientais, né? A prefeitura poderia colocar no fundo. Então, assim, começam a surgir várias ideias, isso tudo tem que ser debatido. Aí depois, quando o coletivo da família da política estiver lá, aí vocês levam isso para a plenária, né? E a gente vai lá cobrar. Sim, claro. Os debates que estão sendo construídos com esse intuito, até porque a gente também não domina, né, Ricardo? Em termos de conhecimento, todas as áreas. A gente precisa compartilhar conhecimento com quem atua, quem milita dentro dessas pautas. Então, o intuito das lives é exatamente esse. Você quer uma falar coisa que prejudica muito... Posso complementar? Então, uma coisa que prejudica muito da gente saber para onde que vai esse dinheiro, o que é feito e tal, é porque o orçamento participativo de Atibaia foi uma coisa que se perdeu aí ao longo dos anos, né, que poderia fazer com que a população participasse, que era um instrumento de participação da população no orçamento do município. Como isso se perdeu, a gente acaba também não podendo opinar muito para onde vai esse dinheiro. É isso que eu queria complementar. O Davi quer complementar alguma coisa? A gente estava numa discussão dessa outro dia e eu fiquei assustado, né, com o fato de que a gente não tem mesmo acesso aos gastos, né, da prefeitura, onde foi, para onde foi, e ficou... acho que isso devia ser mais transparente, né, de certa forma. Ficamos no aguardo aí. Bom, aí dando continuidade, voltando a essa questão do uso e ocupação do solo, nós temos visto que a expansão urbana de Atibaia também tem um grande impacto sobre a produção agrícola do município. Cada vez mais áreas agrícolas são transformadas em loteamentos para a construção de casas e condomínios. Como resultado, a área de plantio de alimentos tem diminuído consideravelmente, sem contar que a área plantada no município ainda hoje é baseada na agricultura convencional, que faz uso excessivo de agrotóxico e outros insumos agrícolas com impacto sobre o meio ambiente. Foi feito, inclusive, um estudo que identificou 27 tipos de agrotóxicos diferentes na água que abastece a cidade, que é a água que a gente usa na torneira, água para beber, para cozinhar, para a gente se lavar, enfim. E aí, Ricardo, qual a importância da agricultura para Atibaia? E por que Atibaia carece de uma política municipal agroecológica ou política municipal de agroecologia? Nossa, essa informação do agrotóxico na água, eu não sabia, fiquei assustado aqui. Né? Isso aí aumenta o custo de tratamento da água, né? Atibaia, ela capta água no rio Atibaia e já recebe aí de outras 3 ou 4 cidades aí, vamos pôr Joanópolis na conta também, né? Joanópolis, Piracaia, Nazaré e Perdões. E já vem bem poluída, passa por um tratamento, deve ser caro, porque se vem com tudo isso, né? Então é hora de se pensar também qual seria uma captação mais saudável para Atibaia. A agroecologia seria importante para trazer comida saudável. Assim, é difícil você pensar no seguinte: Atibaia tem 50% da área de Atibaia é zona rural e 50% é área urbana.
Dos 50% de área urbana, apenas 50% está ocupado. E os outros 50% de área urbana ainda está vago e pode ser ocupado. Ou seja, se não mexer na legislação da legislação urbana, né, da expansão urbana, se for pensar na urbanização do que já é urbano, a população pode dobrar que a cidade não vai expandir para a área rural. E aí pode sofrer com problema de abastecimento. É inacreditável a gente trazer comida de fora quando 50% da área é área rural. Além disso, não tem interesse pela produção. Talvez pela localização, pelo fato da gente estar próximo aos grandes centros, não ter problemas de abastecimento à vista, né? Porque tem muitas outras cidades aqui perto que produzem, Atibaia acaba não produzindo nada perto do que poderia produzir. Apenas 4% do território de Atibaia é de produção agrícola. Comparado com o restante do Brasil, que pode chegar a 8% do território dos municípios. Atibaia tem 4%, e produzem coisas muito específicas, né? A gente tem uma grande produção de flor, até hoje maior que a do morango, e a produção do morango que enfrentam aí seus problemas. Eu lembro até da questão da patente do morango, incrível isso, inclusive a pesquisa da Maíra, né? De que Atibaia paga royalty para uma empresa norte-americana do morango que produz aqui. Olha que loucura. Mas eu torno a dizer, tudo falta de política pública. Existem várias leis que permitem a prefeitura comprar diretamente do produtor para abastecer escola, talvez não tenha uma aplicação grande disso. A gente não vê grandes centros de distribuição voltado ao produtor local, ao produtor agroecológico. A gente vê pequenas distribuição, pequenos produtores. Existem, viu, Patrícia? Existem. Existem produtores, eles vão bem. Agora, tem que haver uma democratização disso, fazer chegar em todo mundo. E isso também é sempre a vontade política. E, por ser uma questão privada, uma questão particular, às vezes o cara não quer, o cara fala, não, essa aqui é minha profissão, é assim que eu planto, a lei permite, a área é minha, e não vem encher o saco aqui com agroecologia, vou plantar assim e acabou. É um problema que a gente vai enfrentar. Então, com certeza, um alimento saudável é melhor, mas como é que você vai obrigar, né, a produzir isso? E aí Atibaia enfrenta um problema que é o uso urbano de área rural. Você pega aí uma área rural extensa que a gente tem, e o pessoal ali querendo fazer loteamento de chácara, querendo fazer parcelamento regular do solo, ninguém quer plantar. Ou compra a área, deixa meia dúzia de vaca magra ali, coloca fogo todo ano, para um dia, daqui não sei quanto tempo, virar loteamento. Parece que o Davi queria falar alguma coisa, eu passo a palavra para ele. Não, acho que tem sim como você não obrigar o cara a plantar o orgânico, né? Fugir um pouco do convencional, mas se você der. Acho que você politicamente, né? Políticas públicas, você consegue incentivar o plantador desde levando informação até gerando esse mercado, né? Desmonta, né? Enfim, faz um mercado orgânico, né? Ajudando na distribuição. Você pode levar as pessoas a abrirem mão, sim, da plantação convencional. Ainda mais hoje, né? Que está ficando cada vez mais perigoso você manter uma plantação convencional para você, para sua família que vive ali, né? A gente fala muito de alimento saudável, mas quem mais sofre com uma produção cheia de agrotóxico é o agricultor, né? O agricultor sofre muita doença relacionada ao uso de agrotóxico. Então, fazendo ele entender isso e gerando políticas públicas para que ele consiga ganhar dinheiro, plantando orgânico, plantando algo com menos agrotóxico, a gente politicamente consegue sim. Eu acho o que avanço imobiliário, eu volto a dizer, a preocupação.
Pode falar, Ricardo. A preocupação do avanço imobiliário. Então, a preocupação do avanço imobiliário não é só para a vertente leste, né, da cidade, que é a Serra, que é a unidade de conservação, que em verdade assim, é um pedaço. É um pedaço. A gente for ver o mapa de Atibaia e pôr a unidade de conservação ali, é um pedaço. Não sei falar para vocês em porcentagem quanto que é isso. Os companheiros da simbiose, aí, por favor, me ajudem aí, coloquem aí quantos por cento do território a Serra corresponde. Agradecer ao Zé ali, que falou que agrotóxico não tem tratamento de água. Pior ainda, então. Pior ainda. Como pode, né? A gente querer enfrentar esse problema. Mas a gente for olhar a serra é só um pedaço. Existe uma vertente de crescimento de Atibaia ali para o lado da usina, né, pro lado do tanque, pro lado do bairro da Cachoeira, ali também, mais para o leste, né, da cidade, que ainda tá sob controle, mas existe uma vertente de crescimento para a parte sudoeste ali, bairro de Iara, Campo Largo, Jundiaizinho, né? Você indo para São Paulo, para explicar para você indo para São Paulo, passando no bairro do Portão, tudo que é do lado direito ali, isso vai embora até Campo Limpo, região ali de Jundiaí, né? É uma área muito grande, é quase um quarto do município. E existe um projeto ali de se fazer um reservatório de água enorme para abastecimento dessa cabeceira do Alto Jundiaí, porque lá já é outra bacia, ali não é nem bacia do Rio Atibaia, a água que nasce ali já vai para o Rio Jundiaí. E existe um projeto de fazer um reservatório enorme, uma represa, para mandar água para essa região de Campo Limpo, Jundiaí, para aquele lado. E aí, se isso acontecer, que eu acho que vai acontecer, dia mais, dia menos, eles tentam, aí o pessoal vai lá, se mobiliza, os agricultores, o pessoal que produz uva no Iara, que ainda produz um pouco de pêssego ali, que serão as áreas alagadas, na verdade, eles vão lá, se mobilizam e conseguem conter um pouco esse projeto. Não, acho que a gente ainda consegue viver sem esse reservatório. Mas na hora que fizerem esse reservatório, vai ter uma demanda de água tão grande para aquela região, aliás, uma oferta de água tão grande naquela região, que o vetor da cidade vai mudar para lá. Vão começar a querer lotear por lá. E as pessoas, e ali vai virar outra cidade praticamente. Você vai vir para Atibaia, você não vai vir aqui pela Fernão Dias e tal, você já vai vir por lá, Campo Limpo, Jundiaí, vai subir, vai pela Anhanguera para São Paulo. Vai ser um outro vetor de crescimento. E aí que a gente fala da perspectiva de crescimento para Atibaia, que poderia chegar até 2050, 2040, 400 mil pessoas. Atibaia teve um crescimento de mais de 500% da metade do século XX até o final, ali, os anos 90. Cresceu 500%, 550%. E dada a demanda do esvaziamento dos centros urbanos, aí o pessoal está fazendo um êxodo urbano, está saindo um pouco das grandes cidades e tentando chegar mais para as cidades do interior, principalmente nessa região de Campinas e tal. Valinhos, Vinhedo, Itatiba, e Atibaia vai ficar com um pouco dessa população também. Então, existe uma política urbana de aglomeração, até tinha sempre aquele dilema, né? Mas você faz a verticalização ou faz o esparramento? Olha lá, 25% das áreas florestadas. Mas não é do parque, né, Daniel? Não é do parque. Mas, olha, a área florestada é bastante. Interessante isso. Então, existe uma vertente de crescimento que pode ser nova, e aí vai mudar completamente a ideia. É isso. Quer complementar, Davi? Não? Não, acho que está ótimo. Bem colocado.
Vimos que a conservação da natureza gera um retorno financeiro para a cidade por si só. No entanto, a história ambiental mostra que o nosso sistema econômico não basta apenas defender a ideia de conservar por conservar, ou seja, a preservação do meio ambiente deve gerar mais benefícios econômicos do que a sua destruição. Por isso, precisamos sempre lembrar que os conflitos ambientais que acontecem em Atibaia ocorrem porque existe uma pressão muito forte para destruir nosso patrimônio natural. Tem o problema do avanço do setor imobiliário, como a Ifigênia tinha colocado aqui numa das nossas questões no chat. Tem o problema da ocupação de animais na serra. Tem o problema da contaminação da água, que foi citada, e dos alimentos. A própria economia desenvolvida pelo turismo, por exemplo, que muitas vezes é apontada como principal razão que deveria motivar a preservação da natureza local, não tem sido um turismo de baixo impacto ambiental. Aí é para vocês dois. Na opinião de vocês, qual é o maior desafio que dificulta a transformação dessa economia convencional que vemos aqui em Atibaia para uma economia verde, uma economia limpa, baseada na preservação ambiental? Ou seja, como poderíamos nos tornar uma referência nacional de uma cidade inteligente e sustentável, que foi a temática que abriu a nossa live. Posso começar aqui, Ricardo? Acredito que tudo depende de um desejo político, né? Tudo depende de um entendimento, de um plano de longo prazo, né? Que a gente entenda. Existe uma cultura no mundo, né? De trocar, mudou de governo, eu vou parar o que o que o grupo anterior estava fazendo e vou começar uma coisa nova. A gente precisa bolar um plano, né, de longo prazo, né, e stick to the plan, né, ficar no plano e se manter ali nessa mesma linha, né. Eu não sei, né, eu sou fã de Atibaia, né, eu gosto muito, eu olho isso daqui e eu falo, poxa vida, eu não acredito, né, que a gente não consegue, né? A gente é o quintal de São Paulo. O cara, ele gasta menos tempo para vir fazer um passeio na Pedra Grande do que para estacionar o carro no Ibirapuera, né? Eu tenho amigos que vêm aqui, almoça, passa a tarde, vai embora, ele fala, se eu fosse no shopping ia demorar mais, né? Então, essa proximidade de São Paulo, de Campinas, é uma coisa singular. A gente tinha que ter um produto turístico viável, elegante, né, para ser vendido. E ele não existe. O cara hoje, eu morava lá do lado do museu, eu não podia lavar o carro na frente de casa, porque o que parava de, por favor, onde é a Pedra Grande? Onde tem um restaurante? Onde tem não sei o quê? Esse apoio ao turismo de Atibaia, Atibaia é uma cidade turística que o restaurante fecha de domingo, fecha de feriado, né? Na minha visão, a gente tinha que ter um quiosque lá no centro falando, né? O trenzinho, né? A van que vai para Pedra Grande sai daqui. Pô, o cara, né? A reclamação dos gringos, né? Quem não mora em Atibaia é gringo, né? A reclamação dos gringos é o seguinte: poxa, como que eu vou para Pedra Grande com o meu carro, né? Realmente, tem dias que tá bom, tem dias que não tá. A gente que vai sempre, uma vez perguntou, pô, fui para Pedra, a estrada tá boa, né? Porque às vezes tá, às vezes não tá. Eu já convidei gente para ir lá. Não, pode ir com o seu carro que eu fui, tá ótimo. Cheguei lá, tinha chovido, não tava. Realmente é difícil, quem não tá acostumado assusta um pouco. Então, e eu entendo que arrumar a estrada para que o turista consiga chegar lá em cima não é o caminho. Porque eu preciso levar o turista lá em cima. Eu preciso ter um guia. Precisava pegar a molecada de 12, 13, 14 anos, baixa renda, e pôr para o Ricardo ensinar aí a virar guia, né? Não só do ambiente natural, mas de toda a cidade. Nós temos 400 anos de história naquela ruazinha entre as duas igrejas, né? Já viu alguém sendo guiado ali falando essa casa aqui tem 300 anos? Não.
Né? Mas eu quero, tem guia, o Ricardo não vai. Né? Nem consegue achar o Ricardo. Né? Se colocar lá, guia em Atibaia, você não acha. Né? Turismo hostil, o Abicair falou aí, hostil se o cara for fazer, hostil mesmo é um gringo vir aqui e querer subir a Pedra Grande pela trilha sozinho. E tem gente que faz, entendeu? E como que o cara, eu não entendo como o cara tem coragem de parar o carro ali no pé da serra e subir sozinho aquela trilha, coisa de maluco, né? Então, a gente tinha que preparar esse produto para ser vendido. A Europa hoje, uma grande parte, a Itália vive basicamente de turismo, né? Outros países da Europa, tem cidade bonito lá no oeste, turismo exclusivamente, e a gente tem a joia, como o Ricardo falou, a gente tem o melhor ambiente. Eu brinco com os meus amigos e falo, pode vir, né? Dos meus alunos, eu falo, vamos lá na Pedra Grande, vamos passear lá na serra, vamos subir a trilha a pé, professor? Eu falei, não, subir a trilha a pé, vamos lá em cima de carro e eu te levo a andar lá na Pedra Grande. Eu levo você passear lá 3 horas, né, dando a volta ali, te mostrando coisas maravilhosas e você vai sair satisfeitíssimo. Um dos únicos grupos que eu já vi na Pedra Grande fazendo turismo era Você lembra, Ricardo? Não era holandês, era norueguês, se eu não me engano. E a gente encontrou, eram crianças, jovens, a gente encontrou eles chegando na Pedra Grande. Teve um moleque que chorou quando ele viu a floresta lá de cima. O moleque chorou, 14 anos de idade chorando. Não, lá onde eu moro não tem isso aqui. Não tem isso aqui em lugar nenhum, meu amigo. Né? Chorou lá de cima. Me arrepio de novo, que bom, né? Então a gente tem esse produto. Quando a gente fez uma disciplina, foi assim que eu conheci o pessoal da USP, que eu fiz o mestrado depois, a gente fez uma disciplina chamada Potencialidades de Gestão Ambiental, né? Foi pela pós-graduação da USP. E a gente fez uma pesquisa com as pessoas, lá na Pedra Grande, mil pessoas, acho que foram pesquisadas, né? Tempo médio de estadia, não de estadia, né? Tempo médio de permanência das pessoas na laje, no afloramento rochoso, é de 20 minutos, 30 minutos. O cara sobe de carro, demora 40 minutos para subir lá, 1 hora, né? Fica 20 minutos lá e desce. Por quê? Porque ele chega lá, estaciona, abre a porta do carro, senta do lado do carro e fica olhando. Lindo, né? Lindo, vambora, vamos. Poxa, né? Tinha que ter um mapinha lá de cima. Olha, passa por ali. Tinha que ter uma trilha. O cara tinha que pisar em lugares determinados em cima da rocha. E todo esse desenvolvimento desse produto turístico ia ajudar tanto na preservação quanto no turismo. Né? É um ganha-ganha aí enorme. Né? E a gente falha nessa preparação do ambiente, a gente falha na exploração, né, desse ambiente como um ganho para a cidade, aí, como um meio, um caminho, né, de gerar renda, de gerar uma relação sustentável com o ambiente que a gente vive. Isso eu estou falando da Serra, né? Ainda tem turismo rural, né? Restaurantes rurais em Atibaia, coisas. Isso tudo tinha que ser integrado. A pessoa que vem num hotel aqui em Atibaia, ele não consegue chegar na recepção do hotel e falar: me chama um guia para eu ir para Pedra Grande, por favor. Me chama alguém para me levar para Pedra Grande, por favor. Isso não existe, né? E tem que existir. Isso tinha que ser organizado pela prefeitura, na minha visão. Ou, né? Um grupo particular, tudo bem, mas, né? É isso. Né? Acho que a gente falha na organização do nosso produto, porque o produto que a gente tem aqui é singular, a localização é ótima, muito difícil, né? Pode falar, Ricardo. Então, falando de urbanização, a gente não pode deixar de falar do plano diretor, que é um instrumento básico para todo o contexto de urbanização da cidade. Você falou de um plano longo, né? Sem querer, no começo da sua fala, você falou do plano diretor. Mas
E tem que ter o compromisso de não mexer no plano diretor no meio do negócio. Ele dura por 10 anos. No meio desse tempo, você não pode ir lá e mexer, porque o vereador tem um terreno ali, ele quer fazer prédio no terreno e tem que mexer na lei. Que é o que acontece em Atibaia. Então tem que seguir um plano. Foi feito o plano, tem que seguir o plano. 10 anos, mas terreno. Daqui 10 anos a gente vê como é que fica seu terreno. E eu participei ativamente do plano diretor de 2006. Eu era da Simbiose, representava a Simbiose no Conselho de Meio Ambiente e fiz parte da comissão de uso e ocupação do solo dentro do Estatuto do Conselho da Cidade, que era o colegiado maior que discutia o plano. E aí a gente encontra várias vocações na cidade. A gente fala de turismo, Atibaia realmente tem uma forte vocação turística, tem que organizar tudo do jeito que o Davi falou, perfeito, perfeito. Tem que ter, eu acho que teria que ter a vanzinha, sai daqui. Eu achava que tinha que ter isso também. Falta um transporte turístico em casa, em Atibaia. A gente vai para diversos lugares, a gente vê. Curitiba tem um ônibus que fica rodando na cidade, né? Olinda tem lá um trenzinho, Recife, Olinda tem um trenzinho, Atibaia não tem. Gente, caiu a internet do Ricardo, ele deve estar voltando. Bora lá. Liga para mim que eu vou. Mas a gente tem que falar do plano diretor. Porque o plano diretor, então a gente encontrou várias vocações na cidade. A cidade Atibaia tem várias excepcionalidades. Várias excepcionalidades, né? A localização é uma excepcionalidade. A gente está perto de Campinas, aí, 60 quilômetros de São Paulo, 60 quilômetros da região do Vale do Paraíba, ali, São José dos Campos. Então, num raio aí de 100 quilômetros, que é 1 hora de viagem, a gente tem tranquilamente 20 milhões de pessoas. Olha a demanda por lazer que existe. E as pessoas vêm gastar aqui, mas não moram aqui. Isso é importante também. A gente fica com o dinheiro dela só, não fica com lixo, não fica com esgoto, não fica com nada, fica com dinheiro, que o turismo visa isso. E por conta da localização, você acaba criando outras vocações. Não dá para falar que Atibaia não é um bom lugar para as empresas se instalarem. É um bom lugar. É um bom lugar para o ramo de hotelaria, de eventos, hotéis como o Bourbon, como o Tauá, como o Atibaia Residência, que cediam diversos eventos e tem uma ocupação grande. É bom. Está aqui perto dos aeroportos. Tem que ter diversas vocações. Não sei se você sabe, Patrícia, pessoal do Fábrica de Política. Existe um plano antigo do Estado que é de vazão de produção da região metropolitana de Campinas. Uma região rica, uma região que produz muito. Então, existia um plano do Estado, de aprimoramento, de modernização do Porto de São Sebastião e fazer um corredor, um polo industrial nessa região de Campinas, saindo pelo Porto de São Sebastião. Existia um projeto de levar Dom Pedro até São Sebastião, mas esse projeto não foi para frente, porque teria que abrir uma nova estrada na Serra do Mar, então os ambientalistas não deixaram, mas foi modificado o plano, então houve a duplicação da Tamoios. Quem vai para Tamoios hoje e foi para Tamoios aí há 10 anos atrás, vai ver a diferença enorme. E lá embaixo, em Caraguá, fizeram uma estrada para ir para São Sebastião, você não precisa mais ir até Rio Santos e pegar a linha duplicada lá embaixo, se eu não salvo engano, chama Estrada do Sol. Passa por trás de Caraguatatuba e chega em São Atibaia, não tem uma vocação industrial. Tem, tá aí, vídeos, os condomínios de galpões que nascem aí. Então a gente tem que ver as diversas vocações. Sempre vai ser um centro comercial regional, as pessoas de Piracaia, de Perdões,
do tanque sempre vão comprar na cidade, não tem jeito. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Inclusive o audiovisual, né? De audiovisual, olha só que maravilha, hein? Gente, a participação da Tizuka, olha que maravilha. Atibaia que tem sido a locação, tem sido a locação de um filme aí do Brasil, né? Atibaia de novo como locação dos telejornais. Vamos lá. Então, agora, para finalizar, faz cerca de um mês tentou-se aprovar o plano diretor em assembleia sem participação popular. Depois que alguns vereadores se posicionaram, decidiu-se adiar a votação do plano, mostrando a importância de ter vereadores comprometidos com a população. Qual a importância, vocês até comentaram um pouco já na fala, do plano diretor para a sustentabilidade do município. E a partir dessa visão do plano diretor, como vocês avaliam a gestão ambiental dos governos, dos últimos governos de Atibaia? E como um vereador ou uma vereadora podem contribuir para construir uma cidade de fato sustentável. Até foi citado o projeto do coletivo socioambiental, alguém que é membro do coletivo colocou à disposição da sociedade, de quem está assistindo a nossa live, consultar as propostas que eles colocam para essa proposição de uma cidade sustentável. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Quer falar, Ricardo? Pode falar? Tudo ok, né? Todos desmutado. Eu acredito que as leis existem, né? Isso acho que é o maior desafio. Não, o segundo maior desafio é a legislação existe, né? O que acontece é que ela fica sendo entortada, né, de acordo com os desejos políticos, né? É muito difícil. Então, o que eu quero dizer é que o problema não é criar novas leis ou criar novos mecanismos, né? O problema é fazer com que os que existem sejam postos em prática, né? E eu entendo que, antes de mais nada, né, o movimento político tem que ser do cidadão, né? A culpa, não adianta eu virar e falar, é que o vereador, não, quem não fez fui eu, quem não fez foi você, né? Quem não fez foi, quem deixou de fazer fomos todos nós, né? Seja através do voto ou seja através de uma cobrança política de quem já foi eleito, independente de quem você votou, ou seja através de uma participação efetiva do indivíduo no caminho, né, político da cidade. A gente, como cidadão, peca muito, né? Peca muito nesse modelo da eleição e da gente. O meu vereador, o vereador que eu votei, eu devia acompanhar todo o mandato dele, né? Eu devia ir perguntar, tirar dúvidas. Eu fui candidato a vereador, né? E a minha ideia é que exatamente as pessoas estivessem junto, né? Para orientar, muitas vezes, o vereador. É que você falou antes, né? Às vezes a gente não tem conhecimento técnico. Às vezes ninguém tem todo o conhecimento técnico. Se eu chamar um cientista para fazer um filme sobre a Pedra Grande, ele vai precisar de um cineasta, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que gerar essa cultura de
formar grupos, 2, né, com interesse político, esse grupo se manter atuante, esse grupo sim por décadas, né? O plano diretor foi mudado, tem que existir pressão. E o que falta são as pessoas interessadas mesmo. É difícil a gente falar das gestões, né, anteriores, tanto de vereadores quanto de. Uma vez eu conversei com um amigo meu que era vereador, ele falou: Davi, é muita coisa, muita, são milhares de problemas. Então fica difícil dar atenção para um que não está explodindo, né? Então a gente tem que fazer o problema explodir, né? A gente tem que fazer o problema aparecer, fazer o problema estar nos holofotes, né? Brigar por algo que queremos. Muito difícil, né? Hoje pensar nessa organização, mas ela acontece em meses e a gente consegue fazer. Então o que eu conclamo mais do que é que as pessoas individualmente se envolvam, né, para sempre, né? E que sim, né? E que as pessoas que hoje estão, é muito interessante ver esse debate ambiental no holofote, né? Porque é realmente um debate que merece atenção, né? Merece um carinho, merece mais informação, né? Para quem está aí com a gente, eu recomendo os filmes do Abicair, que estão no YouTube, falando sobre a singularidade do afloramento rochoso, né? Uma boa fonte de informação. Tem que ir atrás da informação que já existe e buscar mais informação e buscar nova informação, nos organizarmos e fazer valer nossos interesses políticos, né? Frente a quem está hoje lá atuando cotidianamente, né, no Estado. Oi, o Ricardo caiu novamente. Enquanto o Ricardo não volta, eu vou comentar um pouco a sua fala, Davi. A mobilização social, ela é muito importante diante das pautas. Se a gente não tiver uma forma de envolver a sociedade, a comunidade, sobre a importância da questão socioambiental, fica difícil a gente debater. Como foi dito aqui pelo Ricardo, por você, por que não utilizar essas riquezas naturais que nós temos, que são únicas, só tem em Atibaia, e tornar isso um projeto de preservação com enfoque na prevenção, para pensar as próximas gerações que virão, como foi dito pelo Ricardo, né? Como é que vão ficar os nossos filhos, netos, bisnetos, como que nós vamos poder falar de estilo de vida se a gente não puder preservar o que a gente tem de mais precioso, que é os recursos naturais. Então, eu acho que discutir com a sociedade é muito importante através de lives, como nós estamos fazendo hoje. Infelizmente, diante de um contexto político, partidário, prestes a um pleito eleitoral, mas acho que a gente tem que criar mecanismos de como atrair. Foi dito aqui, por você mesmo, Davi, por que não discutir isso na educação infantil? Por que não preparar as crianças na educação infantil? Da importância que toda essa riqueza natural que a gente tem em Atibaia. Por que não pensar em projetos, né, de parceria, através de chamamento público, com instituições do terceiro setor? Por que não envolver a cultura nesse processo junto? Né? A gente tem aí uma cineasta na nossa cidade, vários coletivos artísticos. Então, acho que se a gente conseguir dar esse salto, que seria um salto quântico, e que depende de todos nós, como você disse. E é possível, eu acredito que sim. A gente pensa em coisas tão grandiosas, Davi, e menos é mais. É possível fazer coisas muito pequenas, que às vezes são mais impactantes do que grandes projetos, né? Então, mas o Ricardo já está voltando aqui, eu vou dar a palavra para ele, que nós já estamos aí com 1h30 de live.
Deixa eu só... Vai lá, Ricardo, passa. Só vou falar uma aqui. Em educação ambiental tem uma muito boa que é pequenos passos, né? Todos nós somos capazes de pequenos passos, né? E eu separar meu lixo, e eu ter uma atitude ambiental, minha linha de consumo sendo uma coisa mais sustentável, né? Se todos, né, fizessem isso, o problema estava solucionado. Mais fácil do que você gerar uma política de proibição, né, de agrotóxico, é você gerar uma educação de consumo de orgânicos. Então, não é que o produtor com agrotóxico vai ser proibido. Não, ele vai ser, o orgânico vai ser preterido, né? As pessoas vão entender qual é o caminho. Mas eu acho que esse momento de político, né, e esse ambiente político é o ambiente para essa discussão. Eu acho que a gente tem que entender que só nesse debate político eleitoral, né, que a gente tem um evento único, né, um momento único de gerar esse diálogo, essa conversa, essa troca de informação, essa construção de grupos, de redes, né, para construir, né, de amizades, de contatos, né, para construir, né. Então acho que esse evento devia ser semanal, né? Está sendo, né, de certa forma, mas isso devia, esse diálogo, essa participação das pessoas aqui, muito legal, tinha que ser bem mais constante. Ricardo, eu não posso chamar o Ricardo que ele vai embora, eu vou parar de chamar o Ricardo. Patrícia, sem mais nada, queria agradecer aqui o carinho, super divertido, o espaço, tá? Muito legal. Parabéns para todos nós aqui, ficou ótimo. Não, gratidão, Davi. Foi um prazer recebê-lo. Sou muito grata em nome do coletivo por você ter aceito o convite. E foi, assim, aprendi muito com vocês hoje. Foi um grande acerto trazê-los numa bancada mais masculina hoje, eu sendo a minoria aí. E foi muito legal. Vocês dois têm muito conhecimento, têm muita história. A história do Ricardo eu já conhecia, a sua nem tanto, mas foi assim muito gratificante ouvi-lo e é muito bom que você tenha essa prática de compartilhar o conhecimento que você tem com as pessoas que te solicitam. Então, fico muito grata por esse encontro que a gente está tendo. E aí, Ricardo, fala aí um pouco para a gente finalizar. Tá sem som. Em relação a isso. Mas eu só queria complementar aquela questão lá do plano diretor. Alô? Tô ouvindo, pode ir. Queria só complementar a questão do plano diretor, né? Que plano diretor sem a participação popular não vale. A lei diz que tem que ter uma ampla divulgação, deve ter audiências públicas e tudo mais. O que regulamenta o plano diretor nasce com a Constituição, mas ele é regulamentado pelo Estatuto da Cidade. E ali existem muitas coisas importantes. Direito de perempção, muitas coisas importantes que a prefeitura não aplica. Não aplica. Desde que começou, o primeiro plano diretor foi no final da década de 90, né? Depois participei de 2016, não se aplica, e o que é colocado acaba não se cumprindo até o final dos 10 anos. Uma grande diferença entre a gestão passada do PV e a gestão atual do Saulo é a participação popular. Na época do PV existia muito mais conselhos, a participação dos conselhos eram muito maiores, existia um orçamento participativo, que era uma coisa assim
impressionante como que a gente conseguia ir lá e colocar nossas ideias, conseguir a verba para os projetos. Era muito mais interessante. Projetos com comunidade, então a participação popular de um governo para o outro foi a grande diferença. A gente não fica sabendo muito mais o que acontece na cidade. E as audiências públicas são só aquelas que interessam a verba. A audiência pública da saúde, porque se não tiver audiência pública, não vem o dinheiro. Então, aí o pessoal corre lá fazer audiência pública. Mas eu senti falta disso aí. Espero que a próxima gestão traga a participação popular, democracia participativa, né? Democracia participativa no lugar da democracia representativa, que não é boa. Aí, então, Ricardo, as considerações finais suas, do Davi. Microfone. E aí... Fechou, Abril? Tá aberto o meu. Tá me ouvindo? Então, aí, Ricardo, as considerações finais, se você quiser falar mais alguma coisa. O Davi também, eu já acabei agradecendo o Davi, mas eu queria muito te agradecer também. Foi uma honra recebê-lo hoje aqui, poder ouvir todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Sou muito grata por você também ter aceito o convite. Estamos juntos nessa, independente de qualquer coisa, de qualquer resultado de pleito eleitoral. A gente está junto, que vocês precisarem do Coletivo Fábrica de Política ou da minha militância, tô junto. E vamos pensar 2021, porque 2020 já está quase no final já. Então, vamos dar continuidade, sim, a esse movimento e eu me coloco à disposição de vocês. E gratidão enorme, Ricardo, por compartilhar todo esse conhecimento e experiência, e ambos estiveram na simbiose, então, muito legal, foi muito bom, muito gratificante. Vamos ver se o Ricardo volta, pra vocês darem um tchau. Deixa eu colocar algumas pessoas dando parabéns aqui. Deixa eu pedir para o Daniel colocar o filme dele de novo aqui para alguém que queira registrar. Merece, o filme, eu tô novinho ainda no filme. Você faz parte, que ótimo! Vou assistir, hein? Foi na época que eu tava fazendo o parque, no comecinho do parque, bem legal. Patrícia, acho que é isso então, né? Deixa eu ver aqui. Posso? O Ricardo acho que tá voltando aí, vamos ver. Ah, ótimo. Acho que é legal só vocês darem um tchau e pra gente finalizar. Aí meu irmão assistindo também hoje, ela veio prestigiar o Ricardo, hein? Deixa eu ver se o Ricardo... Ele não tá, e não tá. Acho que o sinal não voltou ainda. Isso. Deixa eu ver se o Daniel colocou aqui. O filme passou na audiência pública, então foi um dia que eu não estava. Aqui, ó, tá voltando, ele entrou de novo. Só para não ficar uma coisa, né, desagradável, a gente termina sendo chato. Deixa eu dar tchau, então, rapidinho, que eu voltei. Voltando, Ricardo. Voltou. Ô, Ricardo, meu irmão entrou na live hoje só por tua causa. Patrícia. Olha! Olha. Patrícia, só tenho a agradecer a oportunidade. Só tenho a agradecer a oportunidade de passar um pouco das nossas vivências, né? Na construção de um pouquinho da política ambiental, da política urbana de Atibaia. Davi, prazer enorme em vê-lo aí pela telinha. Grande abraço aí pro Olavo Neto, meu amigo lá do vôlei, irmão da Patrícia. Abraço aí pro pessoal da Simbiose.
Simbiose sempre ativa aí, é a nossa ONG do coração aí de Atibaia. A gente fez parte de toda a fundação, criação aí da Simbiose, e hoje acompanha um pouco de longe, mas sempre torcendo aí para a rapaziada lá. Um abraço também pro pessoal aí da fábrica de política, Giovanni, Maíra, Patrícia. Boa sorte para vocês aí nessa construção desse coletivo aí para a melhoria da cidade. Gratidão enorme. Vamos ver se o Daniel coloca aí o link do famoso vídeo. E é isso, gente. Gratidão enorme, valeu. E vamos pensar em outros momentos para que a gente possa debater mais essas questões da cidade de forma que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo localmente, tá bom? Beijão, então. Obrigada, enorme aí. Tchau, tchau. Valeu. Beijão. Até breve.